Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Brenda do Catavento Ideias e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha do livro sobre a escrita do Stephen King. Eu sempre tinha curiosidade assim sobre o Stephen King, mas eu não corria atrás de coisas dele porque era de terror. Esse ano eu acabei lendo o Mister Mercedes, na verdade ano passado, e gostei bastante, mas não foi por causa do autor em si, assim, que eu fiquei com vontade de ler o livro, apesar de ser bem impressionante a quantidade de publicações que ele faz ano a ano. Ele já publicou muitos livros, mas principalmente pelos comentários das pessoas a respeito desse livro. Então, mesmo que você não tenha lido nada do Stephen King, mesmo que você tenha ouvido falar pouco dele ou algo do tipo, Sobre a Escrita é um livro muito bom e vale muito a pena que você leia. Se tornou um dos meus favoritos. Esse ano eu fiz muitas boas leituras, pra você que eu fiz poucas leituras, mas ele com certeza foi um livro maravilhoso. Tá cheio de post-it. Então vamos lá. Bom, sobre a escrita a gente vai ter basicamente divisão em duas partes. Que a primeira é como o Stephen King ele se tornou um escritor. Então é meio que uma biografia da vida dele, mas condicionando para as coisas que fizeram ele se tornar um escritor. E a segunda parte é realmente sobre a escrita. Nessa primeira parte a gente vai ver a infância dele, a adolescência. E ele teve uma vida difícil, sabe? Ele não nasceu rico, ele nasceu pobre, a mãe dele era solteira. E eles se mudavam muito porque a mãe precisava arrumar bicos para poder sustentar os dois filhos. Mas ele, desde pequeno, ele sabia meio que ele queria escrever. Desde muito pequeno, ele escrevia coisas. Primeiro, ele escrevia curado em coisas que ele assistia. Então, sei lá, ele viu um desenho animado e fez uma história em cima daquilo. E aí a mãe dele lê e fala assim: Nossa, você que escreveu isso. Ele meio que fala que copiou ela. Você pode fazer melhor do que isso. E eu achei bem interessante isso, porque mesmo, sei lá, nas condições que eles viviam, eu gostei de como a mãe dele conseguiu incentivar ele. Não foi tantas vezes que isso aconteceu, mas de um modo geral eu gostei bastante da influência dela nesse sentido. Meio que ela fez ele acreditar que ele conseguiria. E também é interessante acompanhar durante a adolescência dele o quanto a escrita dele colocou ele às vezes em problemas. Então ele criou um jornal que não deu muito certo, porque justamente falava dos professores e falava coisas ruins. Mas de alguma forma a escrita sempre estava muito presente na vida dele. Ele levou muitas cartas de rejeição também, mas é interessante acompanhar, assim, como foi o caminho dele até ele conseguir o sucesso. E é bem emocionante. O primeiro livro dele que fez sucesso foi Carrie, a Estranha. E é muito emocionante o modo como ele conta isso. O mesmo a gente acompanhar o relacionamento dele com a esposa, como eles se conheceram. E uma coisa que fica bem clara, assim, desde o começo sobre o Stephen King, é que ele sempre achou que a escrita é uma coisa que tinha que ser levada a sério. Então ele se dedicava àquilo. E ele também não acreditava nessas coisas de bater uma inspiração e escreveu e tenho que aproveitar aquilo como tá, eu não preciso melhorar. Tem até uma passagem que eu achei bem interessante, deixa eu pegar ela aqui, que ele comenta sobre isso. E ele fala assim: O poema também me fez sentir que eu não estava sozinho na crença de que escrever bem podia ser algo, ao mesmo tempo inebriante e planejado. Se gente ferranhamente sóbria pode transar como se estivesse fora de si, e pode estar de fato fora de si no momento de êxtase, porque os escritores não podem ficar ensandecidos e ainda assim continuar sãos. Eu achei essa passagem maravilhosa, achei muito boa e uma referência, assim, uma metáfora muito boa para o que ele queria dizer. Gente, é sério, esse livro é muito bom, ele tem muitas passagens quotáveis. E sabe aquele meme que tem assim, de quando você tá estudando, marcando tudo que é importante, que tem tipo o livro inteiro marcado? É tipo esse livro aqui. Eu tenho certeza que se eu relesse, eu ia sair marcando muito mais coisa. E aí na segunda parte, ele vai falar realmente sobre a escrita. Mas essa segunda parte, ela não é tipo só pra pessoas que querem escrever, ou só pra pessoas que, sei lá, querem escrever um livro. Não, mesmo, por exemplo, eu não tenho a vontade de escrever um livro. Eu sempre tive meio que a consciência de que eu era uma leitora. Eu não tinha essa vontade de escrever coisas minhas. Eu escrevi, tipo, poemas e coisinhas assim, mas, sei lá, eu não tenho aquele sentimento. E foi uma parte que eu gostei bastante, porque é interessante você acompanhar como o autor ele consegue te fisgar, ou como o autor faz uma história se tornar muito boa. Então ele vai falar primeiro da caixa de ferramentas, que é uma coisa que todo escritor tem que ter, que é tipo vocabulário, gramática, coisas assim. Depois ele vai se aprofundar em realmente sobre a escrita, o que você pode fazer para tornar ela melhor ou não. Quer dizer, melhor ou não, se você não quiser, né? É claro que essas são as dicas de um escritor, outros escritores podem dar outras dicas, mas é tudo muito interessante o que ele fala. Então, por exemplo, ele fala que não precisa você usar palavras muito complicadas para o seu texto ser bom. Que quando você está escrevendo, você não precisa. Ah, não, pensei em falar a palavra bonito, e aí falei, ah, não, bonito é uma palavra muito comum. Vou usar, sei lá, lindo, é maravilhoso. Aí ele fez assim, use a primeira palavra que você tiver na cabeça, contanto que ela faça sentido e seja interessante. Você não precisa ficar floreando o seu texto, tipo em dicionário de sinônimo, para escrever da forma mais pomposa possível sobre aquele momento.
Eu achei uma dica muito boa. Às vezes a gente fica tão preso na apresentação do texto, no sentido que tem que ter palavras bonitas. Isso serve não só pra quem tá escrevendo ficção, mas sei lá, se você tá escrevendo uma resenha ou coisa assim. E eu mesmo lembro de já ter feito isso, tipo, ah não, tô escrevendo uma resenha, não gostei dessa palavra, vou procurar outra. Mas será que eu tava procurando outra porque o sentido daquela primeira não tava como eu queria, ou porque eu queria que fosse uma palavra mais bonita? Então achei esse conselho muito interessante dele. Uma coisa que ele também fala é sobre os escritores best-sellers, que não tem problema em você ser um escritor best-seller. Tipo, só porque você escreve coisas que as pessoas gostam de ler, não significa que você é um escritor ruim. Então ele cita Dickens, que Dickens sofreu com isso, porque Dickens ele era um escritor que muita gente lia pra época que ele publicava, ele não foi tipo, ele não estourou depois. E ele fala que sempre vai ter os críticos chatos que vão dizer, ah não, olha lá um best-seller, mas isso não significa nada sobre a sua escrita. O próprio Stephen King, ele prova isso, né? Ele já publicou muitos livros, é impressionante a quantidade de livros que ele publicou. Ele é um ótimo escritor, tipo, todo mundo reconhece isso. Também é interessante acompanhar como é que se torna um escritor Stephen King, assim, tipo, ele torna mais palpável a ideia dele existir, porque particularmente eu sempre fiquei muito surpresa como ele conseguia publicar tantos livros e tantos livros eram bons, que também é a mesma pergunta que eu me faço para escritores como Agatha Christie, como... não sei, não lembro de mais ninguém agora, mas escritores desse tipo, que publicaram tipo 60, 70 livros em vida. Ah, também uma coisa bem legal que ele fala. Ele fala sobre quando você está escrevendo, você tem que ter em mente um leitor ideal, que é aquela pessoa que vai ler o seu livro, mas ela vai ler com os julgamentos. Aquela pessoa não vai se sentir constrangida de falar que ficou uma porcaria, que você tem que mexer nisso e aquilo, porque às vezes a gente dá o nosso livro pra alguém, quer dizer, nosso livro não, né, que eu nunca escrevi, mas às vezes o escritor dá o livro dele pra alguém e talvez a pessoa fique meio que constrangida. E aí a pessoa que faz isso pra ele é a esposa dele. Eu achei isso bem interessante, ele dá alguns exemplos assim de livros que isso aconteceu. Que ela falou, que porcaria é essa que tem nessas duas páginas? Tira isso daí. E eu achei bem interessante. Ele também vai trazer vários exemplos de escritores e dicas de livros bons e livros ruins. E ele fala que às vezes um livro ruim é bom pra você saber que você pode fazer melhor que aquilo. Que tipo, o melhor momento de um escritor é quando ele lê um livro e ele pensa, que droga, tipo, eu faço muito melhor do que isso. E aí ele também fala coisas interessantíssimas sobre escritores, por exemplo, Lovecraft. Ele fala que Lovecraft é um escritor maravilhoso, mas que ele não era bom em diálogos. Então, das mais de 1 milhão de palavras, sei lá, que Lovecraft escreveu, menos de 5 mil dessas palavras estavam em diálogos. Então ele escreveu pouquíssimos diálogos, ele não tinha essa habilidade. Mas que você tem que explorar seus pontos fortes. Se você é um escritor bom em diálogos, você vai fazer um livro com mais diálogos. Por exemplo, Jane Austen, ela se dedica muito aos diálogos. Mas se você percebe que você não é tão bom assim, né? É melhor você se concentrar naquilo que você é melhor ou tentar melhorar aquilo que você é ruim. E aí também tem aquelas dicas básicas, né? Que tipo, se você gosta de escrever, se você quer se tornar um escritor de sucesso, você vai ter que ler muito, você vai ter que dedicar a sua vida meio que àquilo. E ele, por exemplo, tem uma rotina de escrever 2.000 palavras por dia. Nossa, é tipo insano pra mim, por exemplo. Mas ele diz que consegue, ele não consegue, tipo, não escrever aquelas 2.000 palavras por dia. Ele não consegue até conseguir. Nem sempre aquelas 2.000 palavras vão ser aproveitadas, mas só o fato de você estar ali se dedicando àquilo contribui. E a outra coisa que eu achei muito interessante, que eu sempre pensei assim sobre a escrita de um livro, que eu considerava difícil, que era tipo, eu sempre achei que você tem que ter a ideia completa, começo, meio e fim. E aí ele fala que não, que às vezes a ideia do livro ela vem de uma pergunta, tipo, e se tal coisa acontecesse com tal tipo de pessoa? E é assim que muitos livros dele surgem. Outra coisa legal é que ele mostra aqui o processo de revisão do livro, que tipo, primeiro ele escreve e aí depois ele vai revisar. Então ele mostra aqui, por exemplo, o 1408, que foi um conto, livro que deu origem a um filme aí dele. E ele mostra porque ele escreveu e depois as alterações que ele fez. E você percebe quanto ficou melhor, que realmente faz diferença. Mas que ele também fala uma coisa bem interessante. Quando a pessoa escreve um livro, você não pode revisar imediatamente, porque sua vista meio que tá viciada. Você acabou de escrever aquilo. Ele fala que ele tipo, passa um mês assim pra pegar de novo no livro e fazer a revisão, porque senão as coisas não fariam sentido, tipo, ele não conseguiria pegar as brechas, os buracos. Nesse livro aqui também vai ter uma lista de livros que ele recomenda, não só que são livros muito, muito bons, mas livros que contribuíram para a vida dele de escritor. Então, sei lá, um livro ruim que ele leu, mas que fez muito sentido para ele ler aquilo, porque contribuiu para ele melhorar a escrita dele. Nem sempre você tem que ler livros muito bons para ser um escritor, ele comenta aqui. E sei lá, esse livro é tão maravilhoso, gente, é sério, eu poderia falar o dia inteiro sobre ele, mas eu quero muito que vocês leiam, então, sério, caso vocês não tenham conhecido Stephen King, caso vocês não conheçam tanto ele, mesmo assim deem uma chance. Só queria alertar vocês de uma coisinha.
que ele vai dar alguns spoilers de alguns livros dele aqui. Eu não tive problema com a maioria deles, mas teve um ou outro que eu fiquei um pouco tensa e pulei páginas. Ele vai meio que dar o spoiler completo de Carrie a Estranha, porque foi o primeiro sucesso dele, então a gente vai acompanhar como foi isso. Ele também vai dar um spoiler de A Dança da Morte, que foi um livro dele considerado muito, muito bom durante muitos anos, tipo, o melhor dele. Em 2000 era considerado o melhor dele. E ele também vai trazer longas partes a respeito do Misery e também o concorrente, se eu não me engano. Não, A Zona Morta, isso. Mas dá pra pular, caso você não queira saber. E os que realmente tem spoilers mesmo é Carrie a Estranha e A Dança da Morte. Mas eu pulei essa parte da Dança da Morte porque Carrie a Estranha sabia a história. Mas dá pra pular, tipo, 2 páginas só, ou 3 no máximo, e você vive feliz com o livro mesmo assim. A outra coisa que é bem legal também sobre o livro é o jeito que o Steven escreve. Então ele tá tendo uma conversa com você, sabe? O livro não é, oh meu Deus do céu, estou falando com muita autoridade sobre a escrita. Não, é tipo os conselhos de um escritor pra uma pessoa que tá interessada nisso. Então ele é muito engraçado, ele tem várias tiradas, ele é bem assim descontraído, não é um livro cansativo de nenhuma maneira, apesar de ser recheado de trechos maravilhosos. E uma coisa também muito interessante desse livro no final é que o Stephen King, quando estava escrevendo esse livro, ele sofre um acidente terrível, tipo, um acidente muito sério que ele quase morreu. E você acompanhar o processo de recuperação dele é bem doloroso, assim, ele tinha medo de nunca mais voltar a escrever. E ele passou por fases muito difíceis também, eu comentei em algum vídeo aqui, de, por exemplo, ele teve uma fase drogado. Então, teve livros que ele escreveu e ele nem lembra de ter escrito, tipo Cujo, que é uma das minhas próximas leituras. Então, é interessante você acompanhar como ele passou por tudo isso também. E esse final, tipo, é muito tocante, dá muita vontade de chorar. E eu vou ler pra vocês o que ele fala sobre a escrita. É muito lindo, tipo, uma das coisas que ele fala sobre a escrita. Que é uma passagem, na verdade, que todo mundo fala dela porque é muito linda. E aí o trecho diz o seguinte: a escrita não é para fazer dinheiro, ficar famoso, transar ou fazer amigos. No fim das contas, a escrita é para enriquecer a vida daqueles que leem seu trabalho e também para enriquecer a sua vida. A escrita serve para despertar, melhorar e superar, para ficar feliz, ok? Ficar feliz. Parte deste livro, talvez grande demais, trata de como aprendi a escrever. Outra parte considerável trata de como escrever melhor. O restante, talvez a melhor parte, é uma carta de autorização. Você pode, você deve e, se tomar coragem para começar, você vai. Escrever é mágico, é a água da vida, como qualquer outra arte criativa. A água é de graça, então beba, beba até ficar saciado. Bom, acho que dá pra ver o quanto eu recomendo esse livro, né? Ele é simplesmente maravilhoso. E é isso, gente. Eu vou deixar o link caso você queira comprar esse livro aqui embaixo. Eu, tipo, recomendo muito, 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 porque simplesmente maravilhoso, assim. Eu não li muito não ficção, mas esse com certeza foi o não ficção mais incrível que eu li e um dos livros mais incríveis que eu já li na vida. É simplesmente sensacional. Eu não tenho nem palavras. Eu tô, tipo, muito empolgada com ele, porque eu tô feliz também que eu consegui expressar pra vocês o quanto que eu tô amando ele. Eu tô dizendo amando porque, sei lá, eu fico relendo esses trechos e é, tipo, maravilhoso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de comentar aqui embaixo caso vocês já tenham lido esse livro, caso vocês tenham ficado com vontade, o que vocês acharam. É isso, gente. Um beijo. Até mais.